Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Bom, vamos à aula então de Mateus capítulo 5, para nós deixarmos registrado a aula que nós demos, para aquelas pessoas que não puderam estar conosco. Vamos fazer um breve resumo então, para nós entendermos o capítulo 5 de Mateus, do versículo 1 ao 12. Vendo Jesus aquelas multidões, subiu ao monte e, tendo sentado, aproximaram-se dele os discípulos. Abrindo então a sua boca, os ensinava, dizendo: Bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Bom, então aqui, primeira coisinha para nós entendermos, né? Subiu ao monte e tendo sentado. Nós temos duas passagens, né, que vai um pouco diferenciar aqui do Evangelho de Mateus e Evangelho de Lucas. No Evangelho de Mateus, vai dizer, então, tinha toda aquela multidão procurando Jesus. Jesus, então, ele vai para um lugar no monte, no alto do monte, no cume, porque ele precisava, na intimidade, ensinar aqueles que estavam perto, né, os apóstolos dele, aquele que ele tinha escolhido, e ele precisava dar um ensinamento. Já no Evangelho de Lucas, vai dizer que ele sobe, né, na montanha, mas num lugar de planície. E então vai ensinar a toda aquela multidão. Nós entendemos assim, os santos entendem aqui, né, nesse livro, vou mencionar novamente, né, o Catena Áurea, de Santo Tomás de Aquino, que então Jesus subiu ao monte, né, ao cume do monte, ensinou os seus discípulos, né, as bem-aventuranças aqui no Evangelho de Mateus. Depois ele desce um pouquinho numa planície onde está toda a multidão. Ele novamente no Evangelho de Lucas começa então, por isso que é bem mais resumido o Evangelho de Lucas, né, esse sermão da montanha, e começa a ensinar então a todos os discípulos, todas as pessoas que estavam ali. Então a gente percebe, né, no ápice da montanha, no Evangelho de Mateus, sentado, essa autoridade, esse mestre que ensina, né, e essa intimidade, que é para os apóstolos, né? Santidade, vocês vão compreender aqui. Já no Evangelho de Lucas, então, já na planície, de pé, ele vai ensinar, vai dizer o Evangelho, né? E para uma multidão de pessoas, certo? Então, para deixarmos bem claro isso logo no início. Bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Aqui nós temos que entender, né? O que é bem-aventurados? Os pobres de espírito. Bom, bem-aventurado é felizes, alegres, né? Sejam santos, bem-aventurados. Então, agora nós entendemos cada bem-aventurança e também a promessa a essa bem-aventurança. Primeiro, pobres de espírito. O que é pobre de espírito? A gente percebe, aquela pessoa é pobre de espírito. Nós temos que entender essa palavra pobre de espírito por um desapego mundano. Aquilo que nós realmente nos desapegamos das coisas deste mundo. Nós temos aqui então um santo que vai nos dizer, né, algumas coisas interessantes. Nesse livro vai dizer, Pseudo Crisóstomo vai dizer assim. Vamos lá então. Por isso diz claramente: Bem-aventurados os pobres de espírito, para manifestar assim que são os pobres os que sempre mendigam o auxílio de Deus. No texto grego se diz: Bem-aventurados os mendigos e os pobres. Há muitos que são humildes por natureza, não em virtude da fé, porque não imploram o auxílio de Deus, mas só são verdadeiramente humildes os que são pela fé. A humildade. Tá? Então, pobre de espírito é humildade, é ser humilde, é ser dependente de Deus, da sua misericórdia, do seu amor, é confiar nele, né? Temos que confiar nele. Então, é aquele que se desapega dessas coisas mundanas. Eu não tenho, a minha fé não está nessas coisas que eu tenho. Isso não é uma segurança para mim. A minha segurança é o Cristo. A minha segurança é Jesus. E qual então, né? Então a promessa, qual que é a primeira promessa? Santo Tomás vai dizer assim: aos pobres na vida presente se prometem oportunamente as riquezas do céu. Então, ser pobre é receber os tesouros do céu. Desse céu de bênçãos. Porque nós passamos por essa terra e já desfrutamos desses tesouros. Quando o próprio Deus, através do nosso desapego das coisas mundanas, Ele revela para nós o seu amor.
e podemos confiar nele, na sua misericórdia. Vamos lá então, vamos resumir, né? Senão a gente não termina. Os mansos, o que é? Né? Então vai dizer aqui, bem-aventurados os mansos, porque possuirão a terra. Bem-aventurados os... O que é ser manso? Nós podemos então entender, olhando pelo contrário de mansidão, que seria uma ira. Então, na verdade, ser manso é dominar a ira. Dominar a raiva. Por quê? Porque ter esse temperamento, ter esse equilíbrio. Nós somos tentados a realmente a sermos irados. Qualquer coisa que venha ao contrário às nossas vontades, ou qualquer coisa que realmente discorda de nós, nós ficamos muito irados, muito nervosos, muito bravos. E às vezes nos expressamos e deixamos que essa raiva nos domina, que essa ira nos domina. E aqui vai dizer para nós então, né? Santo Ambrósio vai dizer assim, ó. Quando eu for sinceramente contente com a pobreza, quer dizer, quando eu for desapegado, quando eu for humilde, resta-me ainda moderar meus hábitos. De que me valeria não dispor dos bens da terra se não fosse manso? Com todo acerto, continua, bem-aventurados os mansos. Santo Ambrósio ainda vai dizer, abranda teu temperamento, para que não fiques irado, e se alguma vez te alterares, não peques. É muito louvável moderar a alteração de ânimo com a reflexão e dominar a cólera. Dominar a cólera não é virtude menor do que nunca ficar irado, ainda que um caso seja estimado como sinal de mente fraca e o outro como de mente forte. Então, vai bater a vontade de esmagar, ficar bravo, né? Não deixe, domine. Pede a força da graça de Deus. Então, Jesus vai explicar isso para os apóstolos, né? Nós estamos lembrando aqui, ele está falando para os apóstolos, para aqueles que estão perto, aqueles que buscam a santidade, aqueles que estão perto de Jesus, na intimidade de Jesus. Então, o que ele vai dizer para eles? Olha, controle o teu temperamento, controle a tua ira. Mesmo que venha a tua ira, venha, controle, seja manso. São graças que o Espírito Santo nos dá, né? Viver as bem-aventuranças, Jesus já está ensinando aqui, porque olha, quando receber o Espírito Santo é isso que vocês vão viver. E foi assim que os apóstolos viveram, certo? E qual é a recompensa de tudo isso? Santo Tomás de Aquino vai dizer assim, os mansos que tomaram posse de si mesmos possuirão a herança do Pai na vida futura. E possuir é mais que ter, já que muitas coisas que temos a perdemos imediatamente. Possuiremos a terra. Muito mais do que ter é possuir. Porque as coisas nós perdemos. Mas nós possuiremos tesouros e as bênçãos de Deus sobre a nossa vida. Olha, e se possuir do que ter, né? A eternidade. Controle o teu temperamento. Controle as dificuldades, essas coisas que tem. Nós vamos falar um pouquinho mais sobre elas, dessas paixões que nós temos na nossa vida, essas dificuldades no nosso relacionamento e muitas outras coisas. Vamos lá. Terceira. Vamos lá. Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados, né? Santo Ambrósio vai dizer assim, quando tiveres atingido a pobreza e a mansidão, recorda-te que és pecador e pranteia teus pecados. Por isso, se lê em seguida, bem-aventurados os que choram. Com toda a propriedade se aplica a terceira bem-aventurança ao que chora os pecados, porque a Trindade é quem perdoa os pecados. Quando nós começarmos a olhar para dentro de nós e vermos e nos arrependermos dessa nossa vida má, que muitas vezes nós, durante o dia, durante passar de tempo, durante as situações que nos levam da ira, da soberba, quando nós não temos humildade, ele vai dizer, chore isso, pede perdão a Deus, se arrependa disso. É necessário ser dessa forma. É necessário realmente colocar, e isso não quer dizer se entristecer, não é entristecer, chorar não é entristecer. Santo Hilário vai dizer assim, ó, pranteiam, não
os que se entristeçam chorando a orfandade ou as afrontas ou outros danos, e sim os que choram seus pecados passados. Não quero mais pecar, não vou pecar. Não fica lamentando, mas quando eu fazia isso? Não, não, não. Vamos buscar a santidade. Chore, chore, mas não se entristeça. E o que você vai, a promessa diante disso, serão consolados. Será alegre. O próprio Deus consolará você, regozijará das graças que Deus vai te dar. É a alegria de ser cristão, né? Não é chorar da tristeza, não, não. É chorar os pecados. Não quero pecar. Pecar não faz bem. Não é bom para mim. E Ele me dará alegria. Alegria. Vamos lá, quarto, né? Quarto da bem-aventurança. Vai dizer assim para nós: bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão saciados. O que é ter fome e sede de justiça? É ter vontade, presta atenção, ter a sabedoria de agir conforme Deus quer que você age. Lembra que nós falamos que chora os seus pecados, porque você tem que viver uma vida diferente. Você não pode se conformar com o que você vive. Não, agora eu já estou rezando, sabe? Então eu acho que eu estou bem. Não preciso fazer mais isso. Não, 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 não. Não conformeis com este mundo. Sempre buscar mais e mais. Então, ter fome e ter sede, buscar mais. Cada vez mais a graça do Espírito Santo sobre a nossa vida. Senão a gente cai no pecado. O demônio fica esperando, né? Nós vimos lá um pouquinho atrás, nas tentações, quando Jesus teve a sua tentação, na aula anterior, nós vimos isso, as dificuldades que nós temos quando nós relaxamos. E aí o tentador vem nos tentar e nós caímos no pecado. Não se conformeis, buscar, fome, sede, justiça. Busca. Realmente, cada momento, né? São Jerônimo vai dizer assim: não nos é suficiente querer justiça se não temos fome de justiça. Para que, com este exemplo, compreendamos que nunca somos justos o suficiente. Antes, sempre devemos ter fome das obras de justiça. Ter fome de ser santo. Busca a santidade. E aí, então, vai dizer o que? Qual que é a recompensa? Serão saciados. O que é isso? O Senhor nos dará água viva, água do Espírito. Esse saciar dele. Realmente, você vai buscar a santidade e ele vai te dar o Espírito Santo. Você será saciado pela graça de Deus. A água viva do Senhor estará contigo. Quinta, vamos lá. Esse vídeo vai ser um pouquinho mais longo, porque é um pouquinho maior, grande, mas ainda chega lá, no final. Resumindo aí. A quinta, bem-aventurados os misericordiosos, estamos chegando no final, porque alcançarão misericórdia. Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Santo Tomás vai dizer assim: a justiça e a misericórdia estão tão unidas que uma deve ser temperada pela outra. A justiça sem misericórdia é crueldade, e a misericórdia sem justiça é relaxamento. Por isso, após falar da justiça, fala da misericórdia, dizendo: bem-aventurado os misericordiosos. Claro, porque às vezes nós pensamos assim: nossa, mas Deus é misericordioso. Então a gente relaxa. Mas Deus é justo. Uma tempera a outra. Mas só a justiça? Então se torna uma crueldade. Como esse Deus é justo, então vou ser julgado? Não, Deus é misericordioso. Um tempera o outro. Remígio de Alchere diz assim: chama-se misericordioso aquele que do mesmo modo que quem tem um coração que sofre considera a desgraça alheia como se fosse sua própria e se dói do mal alheio como de seu próprio. São Jerônimo: assim se ajudando uns aos outros a carregar o fardo. É quando nós carregamos a cruz do outro. Misericordioso é assim. Quando nós colocamos na situação do outro. Então, sede misericordioso. Colocamos na situação. Não, nós temos um mal dentro de nós. Nós queremos rir da desgraça dos outros. Né? Parece que a gente fica torcendo para alguém dançar. Ou, desculpa a palavra, mas às vezes se ferrar. Né? É isso.
Nós temos que ter um coração diferente, um coração de misericórdia, compadecer com o outro, viver, passar, sentir o que o outro está passando na pele e amar. Esse é o verdadeiro amor. E qual então a recompensa daqueles que são misericordiosos? Alcançarão a misericórdia de quem? De Deus. Vamos amar e receberemos mais do que nós merecemos, porque assim Deus é misericórdia conosco, porque nós recebemos dele o que mais do que nós merecemos, maior que o nosso esforço. Nossa, não recebemos mais. Deus dá com abundância, tá? Vamos lá, estamos chegando. Sexta, a pureza de coração, certo? Vai dizer aqui para nós: bem-aventurados puros de coração, porque verão a Deus. Santo Ambrósio vai falar assim: aquele que oferece a misericórdia a perde, se não se compadece com um coração puro. Porque se busca a jactância, quer dizer, o orgulho, né, a elevação, perde todo o fruto de suas ações. Por isso então se diz: bem-aventurados puros de coração, porque verão a Deus. Gente, quando nós fizermos realmente, sermos misericordiosos, sermos mansos, tudo que nós vamos fazer em direção ao irmão, carregar a cruz com o irmão, faça com o quê? Com jactância? Não, com pureza de coração. E essa é a diferença. Fazer com amor. Não porque, você viu o que eu fiz? Nossa, eu ajudei as pessoas, né? Vai dizer, aquilo que você faz como direito, mas esquerda não precisa saber. Faça de coração puro, faça porque você ama o próximo, não porque você quer uma promoção, ou que as pessoas gostem de você, ou que... Não. Faça por amor. Esse é o verdadeiro puro de coração, né? E aí nós vamos ver aqui a recompensa daquele qual que é? É um prêmio da fé, né? Santo Agostinho vai dizer assim: este modo de ver é um prêmio da fé, por meio da qual se limpam os corações. A pessoa que usa dessa pureza, ela recebe de Deus essa fé aumentada, essa fé ampliada. É esse ver a Deus. Porque você consegue ver a Deus no irmão. Você não está fazendo por egoísmo, por jactância, não. Você consegue enxergar. Deus te dá essa graça de cada vez mais enxergar Ele, o Cristo, no irmão. Assim, faremos de puro de coração. Terminando... estamos chegando no final. Vamos lá, terminando. Deixa eu pegar minha colinha aqui. Sétima, os pacíficos. Bem-aventurados os pacíficos, porque serão chamados filhos de Deus. E o que é pacífico? O que é paz? Paz mundial? É a paz dentro de você. Tá tudo confuso aí. Tá tudo desordenado, tudo bagunçado. Aquilo que Paulo vai dizer, né, na sua carta: aquilo que eu quero fazer eu não consigo, e aquilo que eu não queria eu faço mal. Nossa, tudo tá... Então, precisamos ter essa paz dentro de nós. Toda essa desordem da carne, querendo, e o Espírito Santo, não é por aí não. E vem a tentação em nós. Aqueles que buscam, felizes aqueles que realmente conseguem controlar essa desordem da carne. São pacíficos no seu interior. O que vai dizer? Né? Serão parecidos com o Pai. Vai dizer, são chamados filhos de Deus. São parecidos com Deus. O Cristo que tinha tudo ordenado dentro dele. Né? Então assim, essa semelhança. Buscai, felizes. E vamos chegando na última, né? Aqueles que sofrem perseguição. Até que enfim, vamos fechando aí. Bem-aventurados que sofrem perseguição por amor da justiça, porque deles é o reino dos céus. Quer dizer, depois de você viver tudo isso dentro de você, né? A cada um que nós estudamos aqui, que nós vimos aqui, desde lá viver a humildade, o desapego, ser manso, dominar a ira, chorar os pecados, ser misericordioso, né? Se compadecer do outro, ter fome e sede de justiça, buscar a santidade e ir buscando tudo isso de coração sincero, puro de coração, não por grandeza ou por soberba, e dominar dentro de nós essas concupiscências que temos dentro de nós. Depois de tudo isso, sofreremos
mas não aqui dentro. Sofreremos perseguições fora, como os apóstolos sofreram. E avisou eles, Jesus vai avisar eles, ó, vocês serão perseguidos, mas alegrai-vos. Por quê? Porque o quê? É o reino dos céus. A tua vida será o reino dos céus. Porque deles, né, ele vai dizer, é o reino dos céus. E vai terminar no versículo, né? 11, 12. Bem-aventurados sereis quando vos insultarem, vos perseguirem e disserem falsamente toda sorte de mal contra vós por causa de mim. Alegrai-vos e exultai, porque será grande a vossa recompensa nos céus. Pois também assim perseguiram os profetas que existiam antes de vós. Alegrai-vos. A gente termina esta aula, tem a sequência, e dizendo para você, alegra teu coração. Felizes, bem-aventurados, aqueles que fazem a vontade de Deus. Deus te abençoe. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.